Olá, meu nome é Camila, eu sou pediatra pela Unicamp, sou professora da Medcoff e hoje eu estou aqui para revisar com você um tema que traz, doenças raras, mas que tem caído cada vez com maior frequência na sua prova, que é o tema relacionado às farmacodermias. Bom, a gente vai revisar então nessa aula a síndrome de Steven-Johnson, a necrólise epidêmica tóxica e DRESS, que, como eu comentei, são doenças raras, mas que podem garantir aí pontos preciosos na sua prova. Então, farmacodermias a gente vai definir como toda e qualquer manifestação cutânea produzida pelo uso de drogas. Então, qualquer efeito, qualquer manifestação na pele produzida por drogas, tá? Por medicações. É a reação adversa à medicação mais comum, tá? E o que a gente precisa ter em mente é que na grande maioria dos casos, mais de 75% dos casos, o mecanismo imune envolvido nessa reação de pele associada à medicação, ele não é alérgico, ele não é mediado por IgE. E por esse motivo, os sintomas não costumam ocorrer de forma imediata. Tá? Eles podem demorar 4 dias, até mesmo 28 dias após o início do uso do medicamento. Tá? Algumas literaturas trazem, inclusive, que pode demorar até 2 meses para esse paciente que é predisposto geneticamente a essa reação manifestar esses sinais e sintomas. Bom, uma questão de 2023 que trouxe um menino de 6 anos internado por conta de lesões dérmicas disseminadas. O quadro começou com alguns pródromos, então ele teve febre, indisposição, anorexia e cefaleia e apareceu um racho cutâneo. Tá? Esse racho era constituído de máculas, de manchas, definidos como lesões planas com edema não palpável. E depois disso, essa lesão evoluiu com bolha no centro. A coalescência das bolhas provocou uma grande área de pele desnuda, então essas bolhas se uniram e depois elas estouraram, levando a esse desnudamento da pele e atingiu uma superfície corpórea de 40%. Ok? O racho evoluiu tendendo à confluência e sinal de Nikolsky positivo. Completam o quadro erosões cutâneas, bolhas e inflamação mucosa com ulceração. E uma avaliação detalhada mostrou também que, além desses achados de pele e mucosa, havia acometimento pulmonar e do sistema geniturinário. Pergunta é: principal hipótese diagnóstica. Aqui a gente está falando da nossa síndrome de Steven-Johnson e da necrólise epidêmica tóxica. Essas duas patologias, essas duas entidades, são variantes da mesma doença bolhosa aguda reativa. Então, a gente tem aqui uma reação de hipersensibilidade do tipo 4, que vai desencadear uma resposta linfocítica, em pessoas geneticamente predispostas, uma resposta linfocítica, de linfócitos T a essas medicações, e essa resposta vai induzir a apoptose de queratinócitos. Então, vai ter essa lesão em epiderme, na pele e também em mucosas. Essas duas doenças são consideradas variantes da mesma doença bolhosa aguda reativa, como se elas fossem um contínuo da mesma doença. Então, a síndrome de Steven-Johnson ela é mais leve, acomete uma superfície corporal mais reduzida e a gente vai chamar de NET quando é uma doença mais grave e que acomete uma maior superfície corporal. Então, via de regra, a gente define Steven-Johnson como superfície corporal acometida menor do que 10%, tá? E NET acima de 30% da superfície corpórea acometida. O intermediário, então entre 10% e 30%, nós vamos chamar de sobreposição Steven-Johnson NET. Beleza? Então, lembrar aí dessa superfície corporal acometida para definir de qual das duas doenças a gente está falando. Essa superfície corporal a gente vai calcular da mesma forma que a gente utiliza para os grandes queimados, ok? Bom, quais são as medicações mais implicadas nessas farmacodemias, nessas reações de pele? Primeiro, sulfonamidas, então lembrar de sulfametoxazol, penicilinas, lembrar da ampicilina, quinolona, que o principal exemplo é levofloxacino, e cefalosporinas, do grupo dos antibióticos, e a gente pode ter também anticonvulsivantes aromáticos, lembrar sempre fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, o alopurinol e os anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente piroxicam e tenoxicam.
Beleza? 15% dos casos a gente vai chamar de idiopático, a gente não vai conseguir identificar o agente que foi o gatilho, qual foi a medicação implicada. Bom, o quadro clínico, então, como a gente viu na nossa questão, se inicia com pródromos, né? Febre, indisposição, uma pele sensível ao toque, dolorosa, né? Desproporcional aos achados cutâneos. Então, na pele não tem nada, ou achados muito leves, mas a criança tem uma dor que é importante. Em seguida, aparece um exantema maculopapular, tá? Que é eritematoso, então ele é avermelhado, acomete simetricamente o corpo e costuma polpar o couro cabeludo. Em seguida, essas lesões vão evoluir com máculas, tá? Então, com manchas purpúricas, manchas arroxeadas, como a gente está vendo nessa imagem aí no abdômen dessa criança. E essas manchas purpúricas, elas vão evoluir com bolha, né, no centro da lesão. Essas bolhas vão coalescer, né? Elas vão se unir e quando elas estouram, a gente vai ter grandes áreas de pele desnuda, né? Aquela pele serótica, avermelhada, crua, né, de aspecto cruento. Bom, aqui 2 sinais muito importantes para a sua prova no seu enunciado, para você pensar em farmacodermias do tipo SSJ ou NET. Primeiro, o acometimento de membranas mucosas. Então, além de acometer a pele, em 90% dos pacientes com síndrome de Stevens-Johnson ou NET, eles terão acometimento de mucosa, e principalmente mucosa oral, tá? 80% dos casos terão acometimento de dois sistemas, né, de 2 mucosas, tá? Por exemplo, ocular e oral. Tá? E aí, essas crianças vão ter sintomas de fotofobia, prurido, pode ter queimação conjuntival e dor para engolir. E lembrar que acometimento de mucosa pode ser virtualmente qualquer mucosa, tá? Pode acometer mucosa do trato gastrointestinal, trato geniturinário e respiratório. E o sinal de Nikolsky positivo que a gente viu no nosso enunciado se caracteriza por você encontra, né, uma pele sadia no paciente, uma área de pele sadia no paciente, e você vai fazer uma pressão lateral, dessa forma, meio que esticando a pele, estendendo a pele. Quando você faz essa manobra, aquela área de pele sã, aparentemente sadia, ela se descola, você tem um destacamento daquela pele em forma de placa, tá? Esse é o sinal de Nikolsky positivo, muito sugestivo de SSJ/NET, ok? Bom, necrólise epidêmica tóxica, a NET, é o quadro mais grave, né, o espectro mais grave dessa farmacodemia que a gente está conversando. Então perceba nessa imagem que parece um grande queimado, né? É uma pele desnuda, sangrante, tem perda de serosidade. Então, nesses casos, o paciente pode cursar com desequilíbrio hidroeletrolítico e perda proteica, assim como os grandes queimados, ok? A gente pode ter erosões de esôfago, traqueobrônquicas, né, e acometimento pulmonar, como a gente comentou, em relação ao acometimento de mucosas, e a mortalidade é altíssima. Vai acometer 30 a 50% dos pacientes, e a principal causa de morte é sepse, seguida de falência de múltiplos órgãos, então infecções bacterianas secundárias. Então, aquela questão nossa, né, FAMEP 2023, trazia então, mais uma vez, 6 anos, pródromos, né, febre, indisposição, cefaleia, evolui com máculas, depois aparece uma bolha no centro dessas máculas, essa bolha estoura, né, tem esse caráter de confluência, levando a grandes áreas de pele desnuda e, no caso da nossa questão, atinge 40% do corpo. Tem sinal de Nikolsky positivo e acomete mucosas, inclusive de pulmão e sistema geniturinário. Qual que é a nossa principal hipótese diagnóstica? É necrólise epidêmica tóxica, tá? Se fosse menos de 10% da superfície corporal, aí sim a gente daria o diagnóstico de síndrome de Stevens-Johnson. Bom,
USP 2019, agora um menino de 7 anos, né, foi levado ao pronto-socorro, um quadro de febre de 39 graus há 2 dias, queda do estado geral. A mãe notou surgimento de lesões orais há 2 dias, depois apareceram lesões no restante da pele e ele tem o diagnóstico de epilepsia e começou carbamazepina há 3 semanas. Essas lesões evoluíram com erosões e crostas hemáticas nos lábios, tem vesícula, tem bolhas rotas, tem erosão na mucosa gengival, no palato mole e no palato duro, mucosa jugal e base da língua. E tem descolamento epidêmico com comprometimento de 40% da superfície corpórea. Mais um exemplo de questão pedindo para você o diagnóstico de necrólise epidêmica tóxica. Então, a grande maioria das questões vai ser mesmo identificar, fazer esse diagnóstico e diagnósticos diferenciais. Então, eritema pigmentar fixo, pessoal, é também uma reação cutânea medicamentosa, tá? É caracterizado por placas, né, vermelho escurecidas ou mesmo violáceas, e elas não costumam apresentar, né, associadamente, sintomas sistêmicos. O pênfigo bolhoso também é uma doença bolhosa, mas aí é uma doença autoimune. A erupção variceliforme de Kaposi é uma complicação, né, uma disseminação, uma lesão mais disseminada pelo herpes simples vírus, né, que tem aí então esse curso infeccioso na história. Então, somente sobrou para nós a necrólise epidêmica tóxica como diagnóstico. Enari 2022, paciente de 7 anos, febre e lesões de pele há 3 dias, e ele tinha na história o uso de antibiótico, né? Então, uma medicação aí que é frequentemente implicada. Bom, ele evoluiu com lesões confluentes generalizadas, né, formação de bolhas, acometimento de mucosa oral, conjuntiva e meato uretral, e sinal de Nicose que foi positivo. Foi feito o diagnóstico de Steven Johnson corretamente e é perguntado para a gente alguns conceitos em relação ao tratamento e ao prognóstico, que é o que a gente vai falar agora. Então, tratamento de farmacodemias envolve suspender a droga implicada, tá? Você vai aí raciocinar, no caso de um paciente que usa várias medicações, as medicações mais frequentemente implicadas, como a gente já viu, né? E essa coincidência temporal, né? De 4 dias a 4 semanas depois do início da droga. Não conseguir definir qual é a medicação, suspendo todas as medicações que não são extremamente essenciais para esse paciente, para eu recuperar essa pele e depois tentar investigar melhor. Se for necessário, faço uma biópsia de pele, ok? Vou então atender esse paciente, encaminhar esse paciente para a UTI ou para a unidade de grandes queimados para fazer cuidados muito semelhantes aos grandes queimados, né? Manter volemia, temperatura, suporte nutricional e calórico e utilizar antibióticos somente se infecção bacteriana secundária. Vamos fazer também cuidados locais, né? Remoção da pele necrótica, utilizar soluções antissépticas e reepitelizantes e utilizar a ciclosporina na dose de 3 a 5 mg quilo dia. Idealmente iniciar com 24 a 48 horas do início do quadro. Corticoide, galera, é controverso. Tá? Se for utilizar, iniciar precocemente, tá? Com menos de 48 horas e utilizar por um período máximo de 5 dias, ok? Oftalmologia vai ter que fazer segmento conjunto com a gente, porque esses pacientes podem ter acometimento da mucosa ocular, levando a sinéquia, a formação de pseudomembranas e a longo prazo até comprometimento da acuidade visual, então vai ter que ter esse acompanhamento aí em conjunto. Bom, prognóstico. No caso da Steven Johnson, né, menos de 10% da superfície corporal acometida, a mortalidade vai ser em torno de 9%. Sobreposição, a mortalidade já sobe para 29%. E no caso da NET, como a gente viu, cerca de metade dos pacientes evoluem para óbito. Lembrar, então, da possibilidade de recorrência, então precisa orientar seu paciente da possibilidade de recorrência, caso ele seja exposto à mesma medicação e até mesmo com outras medicações de risco, e mais de 50% dos pacientes evoluem com sequelas, principalmente oculares, como a gente comentou, ok? A evolução das crianças, felizmente, ela é um pouco melhor que a evolução dos adultos.
Então, voltando à nossa questão, alternativa A. Nesses quadros, né, de Steven Johnson, o acometimento é apenas da pele, nunca ocorre acometimento de mucosa. Errado, cerca de 90% dos pacientes terão acometimento de mucosa. B. Stevens-Johnson e necrólise epidêmica tóxica são consideradas clínica e imunogeneticamente espectros da mesma doença. Sim, a fisiopatologia é a mesma, a gente considera uma mesma doença, é um contínuo, né? NET é a doença mais grave, Steven Johnson é a doença um pouco mais leve, beleza? Aqui, qual que é a imunogenética? O mecanismo imune envolvido, né? Como a gente viu, é a hipersensibilidade do tipo 4 em pessoas geneticamente predispostas, tá? Principalmente associados a alguns tipos de HLA específico. C, complicações pulmonares são raras, ocorrem em menos de 10% dos casos, não são raras, tá? São menos comuns do que as complicações oculares e acometimento da mucosa oral, mas não são raros, ok? D, o tratamento de primeira linha é ciclosporina? Sim. Plasmaférese? Não. E E, Steven Johnson, o comprometimento da pele ocorre em menos de 50% da sua extensão? Não, é menos de 10% da sua extensão, certo? Agora, mais uma questão aqui para a gente treinar, da UNB. Considerando que entre os quadros dermatológicos graves desencadeados por drogas, a síndrome de Steven Johnson e a necrólise epidêmica são as mais graves. O que é correto afirmar? Alternativa A. Realizado o diagnóstico, a gente tem que administrar corticoide aos pacientes portadores dessas patologias, independentemente da fase de desenvolvimento das doenças? Não. Corticoide é controverso se for utilizar precocemente, menos que 48 horas. Na fase aguda, a necrólise epidêmica tóxica tem alto índice de mortalidade? Sim, a gente viu que a mortalidade pode chegar a 50%, alternativa correta. A síndrome de Stevens-Johnson tem maior taxa de mortalidade entre crianças? Não, a mortalidade é maior em adultos. D, insuficiência renal é a causa mais comum de óbito nesses pacientes? Não, a causa mais comum é sepse e falência de múltiplos órgãos. E E, os fármacos desencadeantes desses quadros usualmente foram introduzidos nas últimas 48 horas? Não, como a gente viu, de 4 dias a 4 semanas é o mais comum, mas pode chegar até mesmo a 2 meses. Então, a única resposta correta é a nossa alternativa B. Agora, uma questão Santa Casa 2020, uma criança de 5 anos foi levada no consultório com uma queixa de eritema na face, uma vermelhidão na face e na parte superior do tronco, febre de 39 graus e edema facial há 3 dias. Fez uso de anti-histamínico, não melhorou. Então, isso fala contra mecanismos IgE mediados. E esse eritema progrediu para extremidades. No exame, lesões eritematosas confluentes em mais da metade da superfície corpórea, associada a linfonodomegalia cervical e inguinal. Já começou a ficar diferente. Sua mãe nega alergias pregressas, vacinação está em dia e há 6 semanas está usando fenobarbital por quadro de epilepsia. Então tem aí uma medicação frequentemente implicada em farmacodermias. Nos exames laboratoriais, a gente tem eosinofilia e a gente tem alteração das transaminases hepáticas, TGO e TGP. Qual que é o diagnóstico mais provável? Então, aqui a gente está falando no nosso próximo assunto, que é a síndrome DRESS, né? Reação medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistêmicos. Então, aqui, além do acometimento de pele, a gente tem eosinofilia e acometimento sistêmico. É isso que vai diferenciar das demais farmacodermias. Então, DRESS é um epônimo. A letra D, drogas, tá? Então, essa reação vai ocorrer de 3 semanas a até mesmo 3 meses após o contato com a medicação, e as drogas mais implicadas são realmente os antiepiléticos aromáticos, né? Fenitoína, carbamazepina e fenobarbital. O R é de rash, né? O exantema desses pacientes, que é polimorfo, pode ser morbiliforme, pode ser maculopapular, pode ser uma erupção purpúrica esfoliativa e frequentemente está associado a edema facial.
A letra E, eosinofilia, né, eosinófilos aumentados no sangue periférico, e SS, referente a sintomas sistêmicos, os mais comuns, linfadenomegalias e insuficiência hepática, como a gente viu no nosso enunciado. Professora, como é que eu vou diferenciar DRESS de Steven Johnson / NET? Bom, primeiro a gente viu que o período pode ser maior, né? O período entre uso da medicação e sintomas pode chegar a 3 meses, tá? Droga mais comum, antiepiléticos. A característica do exantema, que ele pode ser polimorfo e geralmente ele não leva a descolamento tão importante quanto na NET, ok? Edema facial é mais comum na síndrome DRESS e eosinofilia só tem em DRESS, tá certo? Eosinofilia não é comum em NET. E os sintomas sistêmicos são comuns em síndrome DRESS, principalmente linfadenomegalia e insuficiência hepática, e menos comuns em NET. Em NET a gente vê mais acometimento de mucosas, principalmente mucosa oral. Em síndrome DRESS isso não é tão comum. Principal, NET e Steven Johnson, Nikolsky positivo. Síndrome DRESS, sinal de Nikolsky negativo, ausente. Beleza? Uma imagem aí para a gente ver a característica desse exantema, né? Principalmente eritematoso, associado a um certo edema facial. E o tratamento da síndrome DRESS, então, além da suspensão da droga, a gente vai utilizar corticoides nesses casos. A ciclosporina será um tratamento de segunda linha, assim como imunoglobulinas, e em alguns casos a literatura traz que se você tiver uma evidência de síndrome DRESS causada por reativação do herpes simples, do herpes vírus tipo 6, nesses casos você pode utilizar a medicação ganciclovir. SUS, São Paulo 2022, agora um menino de 4 anos, epilepsia, há 3 semanas utilizando fenobarbital. Tem febre, um exantema maculopapular e no exame físico está prostrado, tem o edema facial, né? Tem um exantema maculopapular difuso em tronco e extremidades e tem linfonodomegalia axilar e cervical bilateral, fígado a 3 centímetros do rebodo, eosinofilia de 16%, alteração de transaminases hepáticas e de ureia e creatinina. Qual que é o diagnóstico mais provável, pessoal? De uma criança que tem D, drogas, né? Fez uso de fenobarbital. R, tem o exantema, o racho cutâneo. E, eosinofilia no sangue periférico. Sinais e sintomas sistêmicos, os principais são linfonodomegalias e acometimento hepático, estamos falando de síndrome DRESS. Qual que é a nossa hipótese diagnóstica? Qual que é a nossa conduta, né? É a suspensão da medicação causadora do fenobarbital. Beleza? Essa foi a nossa revisão aqui das principais farmacodemias, tá? Fiquem atentos a essas questões, apesar de ser doenças raras, são pouco estudadas, né? Pouco exploradas de rotina para a prova de residência, então pode garantir alguns pontinhos preciosos aí para vocês nas provas, tá bom? Espero que tenha ajudado, deixem suas dúvidas aí nos comentários e até a próxima aula.